todos, amém? Amém. Eu estou feliz por estar com os irmãos essa noite. Glória a Deus. E é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E eu quero ler um texto com os irmãos nessa noite, amém? Amém. O Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu estou muito feliz. Eu sinto a graça de Deus nessa noite, meus irmãos, porque o Senhor está presente nesta casa. Glória a Deus. A pessoa mais importante deste culto não faltou. Glória! O Senhor Jesus está nessa casa. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo de número 35. Porém, eu peço aos irmãos que continuem acompanhando os versículos à frente, porque nós vamos meditar neste texto, amém? Está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado da margem. Mais uma vez, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado da margem. Em algumas Bíblias está banda ou outra margem. Mas vamos repetir esta frase, conforme eu disse aos irmãos. Passemos para o outro lado da margem, no 3, amém? 1, 2, 3. Passemos para o outro lado da margem. Amém, meus queridos. Por favor, tomem os vossos assentos. Eu quero louvar a Deus pela vida do bispo desta igreja, bispo Admilson. Deus possa conservar ele e a sua família. Pastor George, que está no Brasil. Que Deus possa abençoar a vida do servo do Senhor juntamente com a sua família. Deus abençoe o pastor Francisco aqui, que está nessa noite conduzindo a igreja. Deus abençoe ele e a sua família. Deus abençoe a todos os obreiros. Meu amigo presbítero Moisés, que nos deu essa honra de ser canal de Deus para estarmos com os irmãos. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, amém? Estou muito feliz. E já pude tomar café com alguns obreiros aqui. Já conversamos muito de Bíblia. E eu fico feliz. É uma igreja, irmãos, que é educada na palavra. E isso é muito bom, amém? Meus queridos, lá no Brasil está a minha esposa. Ela manda mensagem, diz que está sentindo falta. E eu disse: eu também estou com saudade de você. Em breve estarei de volta. Peço aos irmãos que orem pela minha família, minha casa, minha esposa e irmã Valdineia, meu filho Guilherme, a minha filha Gabriela. Amém? E o meu pastor me manda mensagem dizendo: meu filho, eu estou orando por ti. E ele está me abençoando. O pastor André Felipe, lá no Ministério do Ipiranga, em São Miguel Paulista. É um servo do Senhor que Deus tem colocado para nos conduzir ali em São Paulo. Amém, meus irmãos? Meus queridos, Jesus ensinou algumas parábolas. E nas parábolas que Jesus ensinava, ele ensinava princípios. E todas as vezes que Jesus ensinava princípios ou lições espirituais em suas parábolas, ele também tinha uma pedagogia para os seus discípulos. Então, tudo que Jesus fazia, quando ele ia, quando ele voltava, quando ele trazia os discípulos para o mar, quando ele tirava do mar, quando ele ia a uma cidade, quando ele saía de uma cidade, quando ele curava, o que ele fazia tinha um cunho pedagógico. Ele não fazia nada por acaso. Os discípulos, na verdade, não sabiam o que iria acontecer. Muitas vezes os discípulos estavam acompanhando o mestre, e o mestre resolvia ir em outro país, como a mulher cirofenícia. Eles vão a uma cultura diferente, a um lugar diferente,
e eles não entendem o porquê Jesus está indo lá. Mas Jesus estava, na verdade, com um projeto, um propósito de alcançar vidas. Porque Jesus não veio com um evangelho elitizado. Jesus veio com um evangelho para todos os pecadores. Então, onde tem um pecador, outro dia eu ouvi uma entrevista de um político lá no Brasil, e ele disse: é bom as igrejas que estão pregando o evangelho, porque essas igrejas que pregam tira os marginais da rua, tira as pessoas da margem da pobreza, ressocializa elas e traz a igreja. Isso é muito bom. E ele queria dizer assim que o evangelho era só para uma classe de pessoas. Com certeza ele estava errado, porque o evangelho é para o homem pecador. Ele pode ser rico, mas se for pecador, ele precisa de Jesus. Aleluia. Ele pode ser quem ele for. Aleluia. O homem precisa de Jesus. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, Jesus, ele queria que a mensagem do evangelho alcançasse a todos. E enquanto ele pregava, enquanto ele ensinava, ele também trabalhava de forma pedagógica na vida dos seus discípulos. Ele nada fazia se não tivesse um projeto, se não tivesse um propósito. Ele nada fazia se não tivesse algo a ensinar. Enquanto ele curava, ele ensinava também os seus discípulos. Muitas vezes os seus discípulos falavam: Jesus, deixa para lá. Ele não deixava para lá, ele curava e depois os discípulos entendiam que ele estava no controle. Amados, quando nós estamos a obedecer a ordem de Cristo, não é mais o nosso querer, não é mais a nossa vontade, não é mais o nosso jeito, é o jeito dele, a maneira dele, da forma que ele quer. Então Jesus tem uma maneira de trabalhar. Então ele vai ensinando esses discípulos, e conforme ele ensina, ele é aquele professor, porque qualquer irmão que estudar em uma escola, vai estudar a teoria, vai estudar a palavra, mas não vai entender, não vai compreender na íntegra isso ainda. Por quê? Porque nós estamos distantes, nós cremos pela fé, mas os discípulos não. Os discípulos tinham a própria palavra ensinando a palavra a eles. Porque Cristo era a palavra encarnada e Ele mesmo ensinava a esses discípulos. E esses discípulos foram capacitados pelo Mestre por excelência. Então eles tiveram a experiência de aprender, melhor do que aprender aos pés de Gamaliel, que foi Paulo. Aqueles discípulos aprenderam aos pés do Mestre por excelência, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele ensinava parábolas e ele tinha um método. Ele ensinava muitas vezes por teoria, mas também ele levava esses discípulos à prática. Porque uma hora ele ensinava princípios, agora vamos à prática. Aleluias, a caminhada cristã é assim: ora Jesus te ensina, depois ele te leva para a prática. Aí quando ele leva a gente para a prática, a gente desconhece muitas vezes o ambiente. Nós desconhecemos a mudança. Nós desconhecemos porque ele modifica as coisas. Mas lembre-se, quem te chamou está no controle. Quem te chamou está te guiando. Quem te chamou está capacitando. Quem te chamou está dando a sabedoria. Quem te chamou está, aleluia, cuidando de ti. Nenhum homem que é chamado por Deus é deixado sozinho. Aleluia, pode passar o que passar. Se Ele chamou, Ele também cuida desta caminhada. Então Ele ensina os seus discípulos, e Ele, depois de ensinar algumas coisas, nas passagens paralelas, Ele também multiplicou o pão. E agora, quando chega a tarde, depois de Ele ensinar, Ele dá uma ordem aos seus discípulos: passemos para o outro lado da margem, passemos para outra banda. Quando ele diz que era para passar, ele estava se referindo para atravessar o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, que tinha mais ou menos 21 km de comprimento, 14 km de largura. E esses discípulos, ao entardecer, entram no barco. O bom é que eles entraram no barco e Jesus entrou com eles. Não entre no barco se Jesus não entrar contigo. Se você entrar no barco e Jesus entrar contigo, não importa o que você vai passar. Se Ele entrou, Ele também está no controle desse barco. Ele manda os discípulos: passemos para o outro lado da margem.
E é interessante que ele deixa a multidão e levaram consigo, assim como também estava no barco, havia também outros barquinhos seguindo aquele barco. Mas enquanto eles estão navegando, diz o texto que levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já estavam a encher, e Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram dizendo: Mestre, não te importa, não te dá que nós estamos perecendo? Meus queridos irmãos, quem mandou entrar no barco foi Jesus. E quando eles entram no barco e vai passar por uma tempestade. Aí vem a dúvida muitas vezes quando não compreendemos todo o contexto do que Jesus vai fazer. Eles não sabiam o que iria acontecer. A ordem era: passe para a outra banda, passe para o outro lado. Todos nós que estamos aqui nessa noite temos um outro lado para ir. Não sei se é o seu chamado, nós estamos em uma noite missionária, o chamado para pregar a palavra arde meu coração. Então hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei onde estarei, mas eu sei que se Ele me mandou ir para o outro lado da margem, Ele também está no controle. Mas todos nós temos o outro lado da margem, todos nós temos algo a executar, todos nós temos uma missão a cumprir. Todos nós, Jesus tem um projeto para a sua vida. Mas eu quero te deixar nessa noite ciente de uma coisa: quem te chamou e mandou ir para o outro lado da margem também disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Os discípulos entram no barco e parece que eles estão só, mas não, Jesus estava com eles. E a tempestade vem. Mas quem mandou ir foi Jesus. Mas se Jesus mandou ir, por que Ele permitiu tempestade? Só Jesus sabe. Todas as vezes que Jesus vai fazer uma grande obra na vida de alguém, todas as vezes que Jesus vai fazer um grande milagre na vida de alguém, todas as vezes que Jesus vai entrar com salvação, todas as vezes que Jesus vai trabalhar de uma forma sobrenatural, Ele também vai permitir uma tempestade pedagógica na sua vida. Se você está aqui nessa noite e está entendendo que uma tempestade está soprando no seu barco, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você não vai perecer, porque Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando de uma maneira especial, porque para Ele salvar alguém, muitas vezes o vento sopra. Para Ele libertar alguém, muitas vezes o vento sopra. Tem gente aqui passando tempestade na sua casa por uma alma que está lá dentro. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus vai salvar aquela alma. E você vai glorificar o nome de Jesus. Eles entram no barco e não sabem o que vai acontecer. E a tempestade vem. O mar da Galileia era cercado por muitas montanhas, mas a maior montanha era o Monte Hermon. E o Monte Hermon tem o seu topo de geleira. Então quando o vento batia no topo do Monte Hermon, este vento descia com muita fúria, batia na água e levantava um pé, uma tempestade, porque o mar da Galileia não tinha onda, não tinha como provocar esse tipo de tempestade. Mas olha que coisa, Jesus disse: vá para o outro lado da margem. E quando eles estão indo para o outro lado da margem, aí acontece uma tempestade no meio do caminho. Por quê? Porque todas as vezes que vem uma tempestade que quer te impedir de chegar do outro lado, é porque do outro lado tem um grande milagre de Deus te esperando. Obreiros do Senhor, missionários do Senhor, irmãos que estão aqui nessa noite, Jesus te sustenta no meio da tempestade. Você não vai perecer, você não vai morrer.
estamos perecendo. A oração, ou o pedido, parece até que foi para esta fria que o Senhor nos trouxe. Há momentos na caminhada, meus irmãos, Meu Deus, é verdade. que a gente pergunta a Jesus, mas esta é a obra que o Senhor tem para a minha vida? Foi para isso que o Senhor me chamou? Qual obreiro, qual homem de Deus um dia não clamou e disse: Jesus, esta obra que tu tem na minha vida, é para isso que eu tenho que passar mesmo, Senhor? Era mãe, Duria Labai. Era mãe, Duria Labai. Estenda a sua mão ao alto se você pode. A graça dele te basta. A graça dele te basta. A graça dele te sustenta nessa noite. A graça dele te ergue nessa noite. A graça dele te fortalece nessa noite. A graça dele te renova nessa noite. Você pode não estar compreendendo agora, mas tem um grande projeto do outro lado. É noite missionária. E Jesus está dizendo: através da tua vida eu vou transformar alguém. Através da tua vida eu vou trabalhar em alguém. Através da tua vida eu vou fazer uma grande obra. Tu não compreendes agora, mas compreenderás amanhã, porque tu há de glorificar o nome de Jesus. Jesus olha para eles, se desperta. A tempestade tirou a paz dos discípulos, mas Jesus estava dormindo naquela tempestade. Porque a tempestade pode assustar você, Jesus não. Porque Jesus estava, na verdade, ciente do projeto naquele dia. A tempestade soprou, mas era pedagógica. Tem bênção que vem investida de tempestade. E tem gente que fica murmurando. Tem bênção que é tão grande, mas tão grande, que ela vem vestida de tempestade. E vem ruivando, soprando. E aí o crente começa a murmurar. Crente adora na tempestade. Adora na tempestade. Dá glória a Ele na tempestade. Bendiz o nome dEle na tempestade. Tu não está entendendo? Não precisa entender. Só glorifica Ele. Tu estás no controle, Jesus. Eu sei que tu está no controle, Jesus. Eu não entendo, mas tu sabe, Jesus. Dá glória a Ele. Porque depois que soprar a tempestade, Jesus despertando, Ele repreendeu o vento e disse ao mar. Olha que coisa interessante. Ele disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Quando Jesus expulsava os demônios, ele usava o mesmo termo: cala-te. Mas ele não está orando por uma pessoa. Ele está orando para que a fúria da natureza se acalme. E não só se acalmar, mas ele mandar uma ordem: cala-te. Meus queridos irmãos, tem coisa e tem influência que até o inimigo interfere na natureza para tentar atrapalhar o projeto de Deus. Mas quem mandou passar para o outro lado é maior que o inimigo. Aleluia. Quem mandou passar para o outro lado é maior. Aleluia. Quem mandou passar para o outro lado é maior. Você é pequeno, ele é grande. Você não pode, ele pode, você não vai. Ele vai, você não tem. Ele tem. Passemos para outra margem. Mas o mar sopra e ele diz: cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que vocês sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vocês não têm fé? E eles sentiram grande temor.
e diziam uns aos outros: quem é este? Eles estão andando com Jesus, e depois de milagre eles dizem: quem é este? Jesus há de se revelar de maneira diferente no meio da sua igreja, e alguém vai dizer: eu não sabia que esse Jesus é tão poderoso para fazer isso também. Aleluia. Tem gente que precisa ter uma experiência diferente com Cristo, a fim de conhecer Cristo verdadeiramente e dizer: quem é este? Meu Deus! Aleluia. Aleluia! E enquanto eles estão admirados, e o temor toma conta deles, e eles dizem: quem é este que até o vento lhes obedece? Eles continuam na embarcação. E continuando na embarcação, diz o capítulo 5, versículo 1: e chegaram ao outro lado da margem. Bem, o desafio era passar para o outro lado. O que esperavam do outro lado? Do outro lado da margem, enquanto ele sai com seus discípulos. Olha, estava escurecendo. Agora, quando eles estão chegando do outro lado, para atravessar este mar da Galileia, nessa extensão de 14 ou 21 km, dependendo do trajeto que fosse fazer, eles estão chegando agora à noite, do outro lado da margem, no escuro. E enquanto estão chegando do outro lado, está escrito no capítulo 5, e versículo 1, chegando ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, e descendo ele do barco. Quando ele desceu do barco e pisou na terra de Gadara, a entidade que usava um homem naquela cidade reconheceu que quem era maior chegou no ambiente. Era mais. Quem pisou no ambiente mandava. Quem pisou no ambiente tinha autoridade. Quem pisou no ambiente tinha poder. Não era qualquer homem, era o Filho de Deus encarnado. Não era qualquer homem, era Deus que deixou o trono e pisou a terra. Aleluia. Imigrantes, a maior obra da terra não é que o homem chegou até a lua, mas é que Deus deixou o seu trono e pisou. No Velho Testamento não há muita manifestação demoníaca, mas quando chega no Novo Testamento, o Filho de Deus se manifesta, aleluia, e quando ele se manifesta, o inferno começa a aparecer e colocar as garras para fora, para tentar impedir a obra do Filho de Deus. Mas o Filho de Deus disse aos discípulos: passemos para o outro lado da margem. E quando chegou do outro lado da margem, depois de uma tempestade, eles pisam na terra, e quando pisam na terra de Gadara, o demônio que mandava naquela cidade, ou as legiões que mandava, a legião que mandava naquela cidade, tomou um homem e veio ao encontro. Ele saiu dos sepulcros e veio ao encontro. Um homem possesso de espírito imundo. Este homem morava nos sepulcros, nem ainda com cadeias alguém podia prender ele. As autoridades daquela cidade já tinham prendido aquele homem várias vezes e ninguém conseguiu resolver aquele problema. Pelo contrário, aquele homem vivia nos sepulcros e nas cavernas porque ele era uma ameaça na sociedade. Mas Jesus ama pegar alguém que a sociedade rejeita e transformar em um pregador da palavra. Jesus ama pegar alguém que alguém diz: esse aí não tem jeito, e Jesus
Jesus vai libertar alguém dentro da tua casa. O mundo pode dizer: esse já era. Não, Jesus está dizendo para mim: eu faço escolhido para levar a minha palavra. Aleluia! Glória! As autoridades já tinham prendido aquele homem e ninguém conseguia. Com cadeias, muitas vezes preso com grilhões, e ele pegava esses grilhões, essas cadeias, e ele fazia de pedaços, porque o demônio, quando toma conta da vida de um homem, uma legião, dá uma força incomum para este homem. Mas cadeia de ferro, de bronze, de metal, não pode prender um homem que está preso no mundo espiritual. Coisas físicas não conseguem resolver problemas espirituais. Aleluias. É por isso que alguém não entende o poder da igreja. A igreja tem um poder, e o poder da igreja não é bélico. O poder da igreja não é físico. O poder da igreja não é político. O poder da igreja não é administrativo. O poder da igreja não é o euro, não é a dólar. O poder da igreja está na autoridade do nome de Jesus. Pode ser o crente mais simples dessa noite aqui. Se ele tiver com a vida no altar, não precisa saber de grego, não precisa saber de hebraico. Se tiver grego e hebraico, isso também é bom. Mas se tiver a vida no altar, a autoridade do nome de Jesus na vida dele é grande. Receba a autoridade de Deus na tua vida. Receba a autoridade de Deus na tua vida. Pregador, receba a autoridade de Deus. Missionário, irmão, receba a autoridade de Deus na tua vida. Quando Jesus pisou naquela terra, o demônio, a legião pegou aquele homem que ninguém conseguia dar um jeito na vida dele. Ele andava pela noite gritando, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ele se feria com pedra. Este homem era uma presa nas mãos de Satanás. Mas Jesus disse para os discípulos: passemos para o outro lado, porque o outro lado tinha uma obra para fazer. E antes de vocês se assustar com o que vem de lá, vocês precisam aprender na tempestade aqui, porque a tempestade te fortalece para você ter estrutura para ver o que ele vai fazer do outro lado. A tempestade te assusta. Depois que você vê que Jesus acalmou a tempestade, você não tem medo de mais nada. É por isso que a tempestade vem para te fortalecer. A tempestade vem para te erguer. A tempestade vem para te ensinar. A tempestade vem para te disciplinar. A tempestade vem para te deixar do jeito que Ele quer. Não reclame se a porta fechou, se alguém abandonou, se deu errado. Vai continuando andando. Nós cantamos: se Cristo comigo vai, eu irei. Deus, essa noite aqui, Jesus está com essa noite para sacudir a tua vida e dizer: passe para o outro lado, passe para o outro lado, passe para o outro lado. Deus tremendo, aleluia. Quando Jesus pisou a terra, ele viu
viu de longe. E o que o demônio fez? Correu e adorou. Meu Deus, aleluia, Deus. Ele pisou a terra, o demônio viu de longe, saiu dos sepulcros usando aquele homem, correu e adorou, porque o maior chegou na terra. Quando o maior pisa no ambiente, é diferente. Quando o grandão da Galileia pisa no ambiente, é diferente. Jesus está na tua vida, meu irmão. Jesus está na tua vida, minha irmã. Descansa no Senhor. Ele correu e adorou. Meu Deus. Aleluia. E ele clamava com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O inferno sabe quem é Jesus. O inferno sabe quem é Jesus e estremece. Que tenho eu contigo, ó Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? A adoração dele não demonstra um arrependimento, porque os demônios já estão condenados à eternidade nas trevas. Será lançado no inferno. Mas o demônio reconhece adorando, porque realmente a autoridade há no nome de Jesus. E ele tem poder na terra, debaixo da terra e em cima do céu. Em outro nome há, além do nome de Jesus. Eu termino agora. Meu Deus. Ele corre, adora, e ele diz: conjuro-te por Deus. O demônio orando em nome de Deus. Conjuro-te por Deus que não nos atormente. Peraí, não é demônio que atormenta? Meu Deus. Agora, com a presença de Cristo, ele diz: você está nos atormentando. Você entende, crente, porque você causa incômodo em alguns ambientes? É porque você carrega o maior na sua vida. Lá naquele trabalho, Jesus, a presença dele vai contigo. Lá naquele ambiente, a presença dele vai contigo. No seu trabalho, a presença dele vai contigo. Onde você pisa, não pisa só você, pisa o grandão da Galileia também. E o inferno sabe que quem você carrega é maior. O demônio orando quando o grande da Galileia chega, até demônio tem que aprender a orar. Meu Deus! Pois Jesus dissera àqueles demônios: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: qual o teu nome? Ele respondeu: é Legião, meu nome, pois nós somos muitos. E rogou que não enviasse para fora daquela província. Que província Jesus chegou? Ele chegou na província ou no ambiente de uma das cidades que fazia parte da cidade de um local chamado Decápolis, um conjunto de 10 cidades. E ele disse: não nos lance fora desse ambiente. Por quê? Porque aqueles demônios eram territoriais, atuavam naquela cidade. Eles dominavam aquela cidade. Mas em uma cidade que os demônios dominam, eles podem dominar até o dia que o missionário pisa o pé naquele lugar, tudo muda naquele ambiente. Porque
nos lance fora dessa província. E eles pediram. Olha, tem uma manada de porco, deixa a gente entrar nesses porcos. Jesus permitiu. E os espíritos imundos rogaram. E Jesus permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000. Se uma legião tem aproximadamente 6.000, porque uma legião de soldado romano é aproximadamente 6.000, e uma legião estava naquele homem, e só tinha 2.000 porcos, cada porco, não vou fazer essa matemática, é conjectura, tá? Mas cada porco ficou endemoniado pelo menos com 3 demônios. Era esse homem que carregava essa legião sobre ele. Aleluia, mas Jesus é maior que tudo isso. Jesus é maior que tudo isso. Jesus é maior que tudo isso. Levanta a tua mão e diz: Jesus é maior que tudo isso. Jesus é maior que tudo isso. Jesus é maior que tudo isso. Declare para esse bairro: Jesus é maior que tudo isso. Declare para essa igreja: Jesus é maior que qualquer perseguição. Saíram e pegaram aqueles porcos, eles se precipitaram. E ao cair do despenhadeiro no mar, se afogaram. E os que apacentavam os porcos fugiram. Eles foram pregar sem querer. E eles anunciaram na cidade e depois pelos campos. Eles foram pregar sem saber. Foram anunciar sem saber o que estava acontecendo. E muitos saíram para ver o que havia acontecido. E indo ter com Jesus, viram. Chegou aquela multidão. Escute isso. Naquela cidade, que aquele homem era tomado por demônios e assombrava a vida de todo mundo, naquela cidade, os apacentadores de porcos saem a anunciar dizendo: está acontecendo um movimento aqui. Chegou um homem aqui, os porcos morreram. E ele pegou a vida de um homem. Sabe aquele camarada lá? Sabe aquele camarada que a gente tem medo? Sabe ele? Ele está tratando com aquele homem. Vamos lá ver. E vem a multidão para ver. Porque o milagre não vai ser em secreto, o milagre vai ser em público. As trevas vão ter que ver o que Jesus vai fazer. Aleluia! E chegaram aquela multidão de gente. Aleluia! E ao chegar, eles viram o endemoniado que estivera a legião. Por que estiveram? Porque não tem mais. Porque depois que esse homem encontrou com Jesus, Jesus fez algumas coisas na vida dele. Primeiro, ele estava sentado. Segundo, ele estava vestido. Meu Deus! E terceiro, ele estava em perfeito juízo. O poder do Evangelho é maravilhoso, meus irmãos. Acaba com a vida dele, leva para as drogas, leva para a prostituição, leva para a destruição. E alguém diz: isso aí não tem mais. Aí Jesus pega o homem, aleluia, coloca ele assentado, bem vestido, em perfeito juízo, pregando a palavra de Deus. Vale a pena pregar a palavra, missionário. Vale a pena pregar a palavra, homem de Deus. Porque Jesus vai mudar a vida de alguém. Jesus vai transformar a vida de alguém. Eu termino agora. E eles, quando viram aquele homem perfeito, eles temeram. Porque eles pensaram o seguinte:
Ninguém tinha controle sobre esse homem. E chegou esse aí e colocou esse homem no controle. Então ele é maior do que o que estava na vida deles. Na vida dele. E temeram. E ao temer, eles pedem para Jesus sair daquela região. Porque eles preferiam o lucro dos porcos do que Jesus libertando vidas. Tem alguns que estão assim, tá? Está preferindo o lucro dos porcos do que ver vidas libertas. Mas pelo que eu vi aqui nessa noite, essa igreja é uma igreja que quer ver vidas salvas. Aleluia, as vidas libertas. Não importa se tem gente aí atrás do lucro. Aqui é uma igreja que está atrás de almas. E nós vamos continuar proclamando a palavra de Deus. Agora, nessa conclusão, olha o que me chama a atenção. E começaram a rogar: sai dessa terra. E Jesus entrou no barco para ir embora. E quando Jesus entrou no barco, aquele homem que estava sentado, vestido, em perfeito juízo, viu seu mestre ir embora. E ele correu atrás do barco e disse: Jesus, deixa eu ir contigo. Quem não quer ficar com Jesus depois que ele vem e faz uma grande obra? Quem não quer andar com Jesus depois que ele vem e faz a sua vida? Quem não quer ficar juntinho com Jesus depois que ele vem e muda a história daquele homem? Mas Jesus teve que dizer não para ele naquele dia. Mas aquele não também era pedagógico. Jesus disse: não, você não vai me seguir não. Não, você não vai me seguir não. Está escrito aqui. Jesus, porém, não permitiu, mas disse àquele homem: vai para a tua casa. O homem tinha casa, mas fazia tempo que ele não ia para ela, porque os demônios tinham tomado a vida daquele homem. Mas Jesus devolve o homem para casa novamente. Jesus vai devolver aquele homem para dentro de casa novamente. Jesus vai devolver aquele filho para dentro de casa novamente. Jesus vai arrancar das mãos de Satanás e vai trazer sal para dentro de casa. Vai para a tua casa, para os teus, e faz uma coisa. Meus irmãos, tem gente que Jesus chama para pregar e demora anos para ele começar a pregar. E tem gente que no mesmo dia que Jesus salva, já vira um pregador da palavra. Porque ele acabou de ser salvo e Jesus mandou ele: olha, vem andar comigo, eu vou ensinar um pouquinho para você e depois você vai lá pregar. Não, para os discípulos ele disse: anda comigo. Para esse aqui, não, você não vai andar comigo. Só de você andar são e perfeito já é o maior testemunho que alguém pode ouvir. Aquele homem era um pregador sem abrir a boca. Se ele fosse na padaria e pedisse pão, só de chegar na fila da padaria são, perfeito, alguém olhava. Tem um detalhe ainda. Ele era um pregador sem abrir a boca, porque Jesus faz isso.
ser salvo. E Jesus consagrou como missionário. Missionário com um dia de conversão. E pode, se é Jesus que salvou, quem sou eu para questionar? Se é Jesus que levantou, quem sou eu para questionar? Mas é bom demais, quem sou eu para questionar? Não tem sabedoria, quem sou eu para questionar? Aleluia, quem levantou se responsabiliza. Quem levantou tem autoridade. Quem levantou tem poder. E assim com a graça de Deus, nessa noite, a graça que me transformou, a graça que me Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis era o conjunto de 10 cidades. Essas 10 cidades eram a própria Damasco, a cidade de Gerasa, a cidade de Gadara, a cidade de Hipos, a cidade de Dion, a cidade de Bela, a cidade de Filadélfia, não a Filadélfia da Ásia, mas a Filadélfia, outra cidade que fazia parte desse conjunto de Decápolis. Ele foi a cidade de Canata, ele foi a cidade de Rafana, e foi a cidade de Citópolis. Ele se tornou o pregador de 10 cidades. Por onde ele passou endemoniado, por onde ele passou possesso, por onde ele passou assustando, agora ele passou, eu encontrei alguém maior. Jesus começou a pregar em todo lugar, mas naquela cidade o pregador era ele. Chama aquele irmão para pregar aqui na cidade, ele vem. Chama para pregar lá, ele vai. Aleluias. Ó, os demônios dizem assim: não nos lance fora desta cidade. Deixa a gente entrar nos porcos. Eles mataram os porcos, mas não saíram da cidade. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Agora quem é que enfrenta esses próprios demônios na autoridade do nome de Jesus?
na sua vida e que quer nessa noite, ou vir aqui renovar sua vida diante de Deus, ou se reconciliar, ou se você não conhece Jesus ainda, eu estou te apresentando o maior. Esse é o maior. Se tem alguém, eu te convido à frente agora. Nós vamos orar pela sua vida e esse Jesus vai mudar a sua história. Se você está do lado de alguém, convide ele, convide ela. Jesus está na casa. Tem mais alguém? Mais alguém que estava um pouco fraco na fé e diz: eu preciso mudar a minha história, eu preciso mudar a minha vida, eu quero ser cheio deste Cristo. Tem mais alguém? Eu te convido agora, vem, aproveita este momento. Jesus está na casa. Em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor continua sobre essa igreja, sobre cada família e cada pessoa que aqui esteve. Amém?
Vamos receber o pastor Francisco com as palmas em nome de Jesus. Bem, graças a Deus. Foi bênção. Deus abençoe a vida do pastor Luciano. É o nosso membro durante alguns tempos. Deus continua abençoando o Senhor, usando o Senhor. Abençoe o seu ministério, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Bem, graças a Deus. A bandeira é para outro mês. Vamos estar orando a favor dessas igrejas, desses países. Bem, você que olhou para essa bandeira, que orou a favor dessa bandeira, na tua oração não esqueça de orar a favor deste país. Ou você pegou por pegar. Ou alguém pegou e não sabe qual é o país. Porque já está escrito o nome do país. Na tua oração, ore a favor deste país, em nome de Jesus. Se não pegou, se não tem nenhuma bandeira com este símbolo, este aqui, ore a favor dele. Você sabe qual é a bandeira essa? Não sabia. Eu faço parte dessa bandeira. Amém, graças a Deus. Aleluia. Amém, duas almas para o Senhor, uma bênção. Graças a Deus, Deus abençoe os nossos visitantes, aqueles que vieram nos visitar a casa do Senhor, em nome de Jesus. Bem, vamos dar uns avisos para nós terminarmos este momento. Bem, Deus abençoe a vida dos internautas da live. Deus abençoe a sua vida. Vocês que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Deus continua protegendo você, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueci de segunda-feira.